Estamos próximos de completar 2 anos desde que a pandemia atingiu o Brasil. Tem sido um caminho difícil, com reflexões amargas de uma vida em quarentena. E é justamente sobre isso que trata o livro Parece Pausa, mas é Travessia, da jornalista e escritora belo-horizontina Sabrina Abreu, e é com ela que vamos conversar e bater um papo agora. Bom dia, Sabrina, bem-vinda ao Manhã da Piedade, uma alegria tê-la conosco. Bom dia, muito feliz de estar aqui também. Sabrina, me conta mais o processo de produção desse livro. Sim, olha, Moninha, eu estava aqui em casa, estou aqui agora falando de São Paulo, né? A minha quarentena se dividiu entre a minha casa aqui em São Paulo e a casa da minha mãe, aí em BH. De vez em quando eu podia ir à cidade. E tanto aqui quanto aí, eu escrevia meu diário de sempre. Eu sou uma pessoa que escreve diário desde os 8 anos de idade. E passei, durante a pandemia, a compartilhar também os meus escritos publicamente no Instagram. Então são notas que eu dei o nome, assim, coloquei a hashtag de notas isoladas no Instagram para falar desses tempos loucos, né, que a gente estava vivendo e ainda está vivendo, da solidão, da saudade ou da revolta com um ou outro comportamento político, enfim, foi isso. Esse é o 6º livro que você escreve, né? Mas é o primeiro no formato de versos. Qual que é a diferença para os demais? Olha, para mim tem uma diferença porque assim, eu sempre escrevi em prosa, eu sou jornalista de formação e escrever, concatenar as ideias em parágrafos, capítulos, é muito parte assim da forma como eu sempre escrevi de forma profissional. E depois também eu lancei meu primeiro romance que chamou O Último Kibutz e também, né, prosa. Então, foi muito diferente a leveza que eu acho que tem escrever versos. É claro que tem um esforço, né, para você achar a palavra certa, para você achar um ritmo, mas é muito mais livre, é muito mais rápido, e por isso também eu tive a possibilidade de compartilhar com as pessoas rapidamente aquilo que estava acontecendo. Às vezes, assim, no calor do momento, acontecia alguma coisa na TV, eu assistia o telejornal e já podia postar a respeito, que também criou essa resposta rápida do público e essa mão dupla ao redor das notas. Uhum. Eu achei esse título, eu achei ele tão profundo, parece pausa, mas é travessia, porque em poucas palavras você conseguiu registrar exatamente o que é a pandemia. Parece pausa, porque vai passar, é uma paradinha só, mas na verdade é uma travessia que a gente tem que fazer. Eu te pergunto uma coisa, registrar esse sentimento vivido nesse período de pandemia também é uma forma de deixar contada essa história para aquelas gerações que virão e não passaram por pandemia? Bom, eu espero que sim, adoraria, ficaria muito honrada se isso fosse perpetuado e útil no futuro. Assim, na verdade, até o livro ele tem um pouco esse papel, sim, porque primeiro as notas elas estavam nesse formato muito volátil, né, que é a internet, que é ainda mais uma rede social. E eu fiquei muito feliz, né, de a editora ter tido, né, ter desejado lançar e colocar num outro suporte que dê para ela assim um status de perenidade ou pelo menos de menos fugacidade. Então, sim, eu adoraria me comunicar não só com quem viveu isso, mas com pessoas que não viveram e que possam entender, né, o quanto foi desafiador e ao mesmo tempo, você até citou, né, o título, ao mesmo tempo também foi a vida da gente, assim, né? Em um momento a gente deixou de viver, foi mais difícil para uns do que para outros, né? Nós temos nossos privilégios, pessoas que têm como se manter em casa, comer todo dia, sonhar, fazer planos de qualquer forma, não teve a vida profundamente abalada financeiramente, mas de todo jeito todo mundo teve a vida interrompida ou a rota recalculada por causa da pandemia, assim. Então acho que é um período que traz reflexões agora, nesse momento em que ainda estamos passando por ele, mas acredito eu, muito mais trará no futuro, assim, próximo e quem sabe até mesmo mais tarde, assim, outras gerações, porque
é tudo muito novo e chocante, e a gente às vezes não parou ainda para pensar o suficiente, mas acho que é preciso refletir, sim, sobre isso que a gente tem vivido. É verdade, tudo novo, chocante. A gente parece estar andando no escuro sem saber por onde que está indo. Né? Sabrina, quando você fala que você postou no Instagram, você postava seu diário praticamente, você escrevia seu diário e começou a postar. O livro está todo no Instagram também? Então, olha, o livro, eu escrevi mais de 300 notas no Instagram, e o livro ele é um compilado de notas que eu acredito que comuniquem melhor e não sejam invalidadas assim pelo tempo, sabe? Que Uhum, não foi tão rápido assim. Não precisa de uma leitura rápida, contextualizada de acordo com aquele dia em que ela foi escrita. Então, vou dar um uhum, exemplo. Sei lá, quando a Carol Conká saiu do Big Brother, teve, né, muita... Ela foi, digamos, cancelada, né, usando esse termo uhum. agora que a gente usa sempre e tal. E aí eu fui escrever. Aqui fora tem gente pior pra gente tombar, que também é outra coisa, tem a ver com uma música dela, né? Já que é pra tombar, tombei, enfim. E aí, se você tem que explicar, já perde o sentido inteiro de uma nota num livro, né? Aham. Então o livro ficou com aquelas notas mais, que eu digo, são assim, mais líricas, né? Mais pessoais, tem algumas também irônicas, e tem algumas de cunho político, mas essas assim que são de cultura pop, que repercutem rapidamente alguma coisa que aconteceu no programa de televisão e tal, elas ficaram de fora. Então as notas todas estão sim lá na internet, pulverizadas ali. E no livro o que aconteceu foi que eu rearranjei a forma como, então eu coloquei sei lá, tem uma nota que foi escrita no começo, em abril de 2020, tem uma outra que é de setembro de 2021, mas eu acho que elas se comunicam melhor dentro da narrativa que eu propus, então eu rearranjei e coloquei uma nova linha uma linha narrativa para Uhum. essas notas no livro, que começa Claríssimo. com... Desculpa. Pode falar. Não, então, começa com o choque, né? Que eu me prenderam, fiquei livre, que foi aquele primeiro momento em que a gente foi preso, não podia mais sair de casa, mas ao mesmo tempo tinha algum tipo de liberdade aí, porque a gente já não ia mais em lugares que a gente não queria ir, a gente não ia mais em festas obrigadas, a gente já não fazia coisas que a gente não queria, então teve esse primeiro momento, e aí você é a sua casa no mundo, a melhor casa no mundo, lembrando isso, assim, então esse choque inicial em relação à pandemia. Depois vem uma resposta aos acontecimentos ao redor, que é tanto a crise sanitária quanto a crise social, financeira, política, eu escrevi sobre isso. Uhum. E, por fim, Nós Vamos Dançar de Novo, que é a segunda parte do livro. Ele tem duas partes. A primeira se chama, homônima, né, do título, dá título ao livro, que Parece Pausa, mas é Travessia. E a outra é a parte esperançosa, focando no futuro, nos nossos reencontros, que, se Deus quiser, vão continuar acontecendo agora de leve, a gente já pode ver algumas pessoas, né? E se chama Nós Vamos Dançar de Novo. Ai, que lindo também isso. Com certeza nós vamos dançar, vamos abraçar, vamos celebrar de novo. Vai passar, né? Durante esse tempo que você escreve, né, Sabrina, quais os sentimentos que são relatados nesse livro ao longo desses quase 2 anos de pandemia? Então, acho que tem um otimismo, às vezes, porque tem esses picos, assim, né? Eram, que eu às vezes brinco, assim, que eram 30 sentimentos por minuto, assim, né? Vai um sobe e desce de emoções. Então, às vezes, tinha um otimismo que eu pensei, puxa vida, depois de passar por isso, a gente vai ficar mais tolerante em relação ao outro, a gente vai ficar, sei lá, mais fraterno. Então, tem isso um pouco lá. Depois também tem a angústia, tem a insatisfação, tem a solidão, tem a saudade, tem, enfim, esperança, né, no futuro. E tem muita revolta com o jeito como a política foi conduzida durante a pandemia, né? Como Uhum, a gestão da crise foi feita, foi mal feita, né? No uhum. começo quase não foi nem feita. E aí gerou, né, tantos transtornos que agora que a gente tem a vacina, graças a Deus, e está indo super bem, a gente vê que não precisava, né, de tanta gente ter morrido, tanta gente ter sofrido tanto. Então tá isso tudo ali misturado. Entendi. Sabrina, eu penso assim, quando que você começou a escrever os versos e postar
eu acredito que foi despretensiosamente, ou já tinha esse intuito de fazer um livro, ou no caminho as pessoas falaram, faz um livro disso aqui, porque tem isso, né? Uhum. Sim, então, foi exatamente desse jeito que você está dizendo. Foi bem super despretensioso. Eu estava presa em casa, não tinha como. Eu moro sozinha, né? Não tinha como dividir direito assim o cotidiano com as pessoas, apesar de que, né, vinha gente aqui trazer comida na porta de casa. Eu também fazia bolo, entreguei, distribuí para os vizinhos e tal. Teve, né, essa tentativa assim de contato, de fazer as coisas pela internet e tal, mas não é a mesma coisa. Então, sim, eu escrevi pensando, puxa, é o que tem para agora, vamos fazer. E também não estava conseguindo me concentrar muito para escrever longamente, assim, para escrever prosa. E aí foi dando certo, graças a Deus, assim, eu recebi muita resposta nas redes e os comentários, alguns dos quais falavam, tem que virar um livro e tal. E foi bem isso, assim, que você se antecipou, você adivinhou direitinho. E aí agora eu estou muito feliz com o livro. Aconteceu, né? O livro tá vivo, assim. Então eu tô feliz por isso. Eu tô feliz porque eu sinto assim que teve um fechamento. A última nota que eu postei foi no dia que eu me vacinei, a primeira dose. Que é assim, tem dia que é esperança, tem dia que é chegança. E aí eu inventei aí, né? Fiz uma uma homenagem pro nosso Guimarães e me atrevi a fazer esse neologismo. E aí eu falei, beleza, agora eu não vou mais postar a nota isolada, de vez em quando eu já saí um pouco e tal, com todo cuidado, né? E aí eu terminei, mas eu sentia que foi uma coisa forte, que fez diferença para mim e que talvez as pessoas também quisessem, porque eu acredito que fez diferença para elas. Então eu fiquei muito feliz em lançar e estou nesse trabalho agora de, se Deus quiser, fazer as notas chegarem até mais pessoas, mais leitores, no que você está me ajudando muito com essa entrevista. Amém, se Deus quiser. Amém. Sabrina, esse título, eu já comecei falando com você que ele me chamou muita atenção e eu gostei demais. Quando que você chegou à conclusão de que estamos vivendo uma travessia e não uma pausa? E quando você definiu, esse é o título. Mas sabe, assim, é até um pouco engraçado, porque na verdade eu realmente escrevi, essa nota eu escrevi durante a pandemia, e tem tudo a ver com a pandemia, mas é um raciocínio que começou na minha vida. Em 2018, eu perdi uma prima que eu amo ainda. Amor é um verbo que você conjuga no presente, né? É. Mas eu amava, vou me emocionar, porque ontem foi aniversário dela, ontem ela teria feito 18 anos. Mas enfim, e aí eu tinha essa prima, ela tinha 14 anos, a gente era muito parecida, todo mundo da família falava que a gente era fisicamente parecida, ela queria até a mesma profissão que eu, queria ser jornalista escritora, aí depois, criança, assim, adolescente, né, ela tinha 14 quando ela morreu. Depois pensou, não, eu quero ser estilista, daí eu tenho um super amigo, o Ronaldo Fraga, maravilhoso, daí de BH, que a gente também fez um livro junto. Aí ele foi super generoso, levou ela lá no grande hotel, deu aula para ela, junto com, ele estava dando aula para meninos, enfim. Então a Sofia morreu em 2018 e eu fiquei assim, arrasada, um luto muito terrível e muito longo, que na verdade terminou mesmo em 2020, daí já emendou a pandemia, meu Deus. E quando ela morreu, eu tenho muita fé. Vocês são aí uma TV católica, né? Uhum. Eu falo que eu sou crente, que muitas vezes o pessoal já assusta, assim, mas eu sou, enfim, protestante, cresci na igreja batista, mas enfim, temos aí a nossa fé em Deus, né? Claro. Eu e vocês aí, exato. Muito em comum, muito mais em comum, eu acho, do que diferença. E aí, mas eu fiquei muito abalada, a minha fé, sabe? Não, não no sentido assim, de, ai, puxa, Deus não pode curar, mas no sentido assim, puxa, Deus pode curar e não curou. É. Então eu fiquei muito triste, assim, muito chateada. Mas eu fiz uma viagem, eu fui para os Lençóis Maranhenses, deu isso na minha cabeça, assim, eu fui. E eu fui meio para fazer as pazes com Deus, assim, falei, olha, se for para fazer as pazes é agora, eu vou lá me dedicar a isso, assim, fui sozinha e fiz essas pazes. E foi muito lindo, assim, porque lá, como é muito uma natureza muito intocada, né? São só as piscinas de água natural, que só em algum período do ano que elas estão lá, eu fui em setembro, e tem as dunas e tal de areia, e tudo ali está ali para não estar mais, está tudo se transformando, né? Os grãos de areia vão para outro lugar, depois quando você chegar lá de novo não tem mais aquele monte, tem outro lugar. A água que está lá, ela vai evaporar, virar chuva, e depois ela vai virar de novo outra coisa em outro lugar, ou a água da chuva vai virar também lá, piscina natural de novo. E assim, eu fui muito tocada naquele lugar e eu fiquei com isso na minha cabeça, assim, porque eu sentia realmente que minha vida estava estagnada, e minha vida ficou parada em muitas áreas durante um bom tempo do luto,
Mas depois que passou, e passou, porque assim, o amor fica, mas o luto passa, né? Eu realmente percebi isso, assim, eu não estava estagnada, eu estava passando por era uma travessia, assim, e eu estava sendo, eu preferia não ter melhorado meu estilo de, enfim, eu não Uhum. preferia ter continuado com a minha prima, mas já que não teve essa opção, óbvio, eu preferia, de fato, mas assim, já que não, né, não existe, infelizmente, essa opção, eu sinto que eu realmente melhorei muito como pessoa, assim, o jeito como eu, depois de passar por isso. Então eu fiz esse certo paralelismo com a pandemia, por causa que é isso, assim, essas épocas muito difíceis da vida, e eu sei que para muitas pessoas, inclusive pelo luto delas, né, que eu respeito demais, ou pela situação, né, social, etc., a pandemia foi muito sofrida, muito mais para muita gente do que foi para mim. Uhum. Mas, de todo jeito, coletivamente nós passamos por isso, e é isso, assim, não foi uma pausa, no final das contas foi uma travessia. Em algum lugar a gente vai chegar, que eu espero que seja um lugar melhor, né? É muito, muito lindo o seu testemunho, muito lindo isso que você está falando. E duas Obrigada. coisas eu queria colocar. Uma, que você foi fazer as pazes com Deus no lugar onde foi gravado Deus é Brasileiro. Você pensou nisso? Não sei, não conheço, na verdade, esse filme. Então, É o um filme, uma filme série? que quem faz o papel de Deus é o Antônio Fagundes foi gravado nos Lençóis Maranhenses. E Olha, que aquelas paisagens engraçado. maravilhosas. Não tinha pensado. E quando você fala, o luto é um pedaço que arranca da gente, né? E a gente vai viver sem esse pedaço. Eu sempre gosto de olhar para as Paralimpíadas, daquelas pessoas que estão fazendo, faltando pedaço, e estão ganhando medalhas, estão correndo, e a gente vai correr faltando pedaço da gente, porque se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, não é? Exato. Adoro conversar. Assim, a maioria das pessoas com que eu convivo, né, enfim, não são religiosas e tal, e assim, adoro conversar com alguém que seja, que me entende. Eu acho que é isso mesmo, assim. Mas é isso, assim. E aí, no frigir dos ovos, é isso, assim. Uma coisa que eu tiro de boa de tudo, assim, de qualquer coisa que a gente passe de ruim, e talvez também da pandemia, espero que coletivamente a gente consiga elaborar assim, é que acho que a gente fica mais empático, né? Depois você vê uma Uhum. outra pessoa passando por alguma coisa parecida, ou, enfim, um tipo de sofrimento. Eu realmente acredito, tipo, claro que antes eu já tinha esse desejo, mas agora é muito mais arraigado em mim, assim, eu não quero que as pessoas sofram, Uhum. mesmo, assim. Eu fico muito revoltada quando alguém sofre por ela é impingida, assim, o sofrimento é impingido à pessoa sem Aham. necessidade, assim, porque o que eu acho que o sofrimento que a gente tem que experimentar é esse mesmo que é inevitável, tipo, perder alguém que você ama, não tem o que você possa fazer, mas de resto, eu acho que tudo, assim, as relações de trabalho, as relações interpessoais, familiares, de casal, de tudo que a gente pode fazer para melhorar, para aliviar o outro e para, sabe, e para também se aliviar, né, tanto o sofrimento do outro quanto o próprio, a gente tem que evitar ao máximo, assim, tentar ser feliz, tentar ser leve. E as Verdade. notas, no final das contas, voltando, elas são um pouco um reflexo dessa minha crença, assim. Eu tanto fiquei, durante a pandemia, muito revoltada com a maldade que a gente viu, né, com a falta de sensibilidade, quer dizer, um presidente que finge que está morrendo de falta de ar, um dia depois de pessoas realmente terem morrido de falta de ar em Manaus. Então, assim, é um absurdo. Então, não tem como eu não me indignar diante disso. E, ao mesmo tempo, também é uma é isso, assim, um olhar assim para meu próprio mundo interior, né? Saber que a Uhum. gente é muito mais do que o mundo lá fora. Nós também temos as nossas próprias questões e belezas internas. Então, enfim, foi um apanhado disso tudo, assim, dos momentos de raiva, dos momentos de otimismo, dos momentos de pura divagação. Então, lá, E viraram você esses. percebe também, Sabrina, que o escrever também é uma forma de você se curar? Me curar? É, Sim. cura, na cura das dores da alma. Eu acho que ajuda a então, é que eu acho que, acho que sim, assim como a terapia, né? Você vai tratando, falando daquilo ou escrevendo sobre aquilo e aquilo vai melhorando. Uhum. Mas até tem uma outra coisa que eu escrevo às vezes, que é assim, que às vezes escrever dói, às vezes escrever cura, continua escrevendo. Porque é um Isso tipo de mesmo. cura que também é dolorosa, né? Você Vai mexendo na ferida, né? sim, mas eu sou muito
entusiasta da escrita no dia a dia, assim, sempre que tenho possibilidade, comento com as pessoas, escreve um diário. A minha própria prima, Sofia, ela escrevia um diário, por influência minha, assim, que tenho muita alegria de saber disso, uma honra que foi. Eu dei para ela um diário de presente, dei para ela o diário de Anne Frank, quando ela fez 13 anos. Então, a escrita ocupa um lugar central na minha vida. E eu acho que é isso mesmo, assim, independentemente da pessoa fazer isso profissionalmente ou não, eu realmente acredito que todo mundo pode se beneficiar da escrita, principalmente da escrita diária. Maravilhoso. Sabrina, tem um exemplar do livro para você mostrar pra gente? Aí com você, Nossa, não? gente, eu não deixei nenhum aqui, não é possível. Ai, que vergonha! E agora? Não tem problema. Aonde que as pessoas podem adquirir seu livro? As pessoas podem adquirir o meu livro. Oh, meu Deus, não é possível, Sabrina. Olha, as pessoas podem adquirir meu livro nas melhores casas do ramo, mas também pelo meu Instagram, lá tem o link direto da editora. O meu Instagram é Abreu Sabrina. Tá na tela. O Instagram dela tá aqui na tela. @Abreu Sabrina. E também a editora gullivereditora.com.br também está aqui na tela. Você pode adquirir nas melhores casas do ramo. Também online a gente acha na Amazon? Acredito que sim, mas também online no próprio site da editora, que entrega rapidinho, ainda mais em BH, que é daí também. Então pronto, gente, é o seguinte, vamos no Instagram da Sabrina, @Abreu Sabrina, link na bio, clica, vai te direcionar e você pode adquirir o livro. Sabrina, delícia de conversa, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe muito o seu trabalho, Amém. sucesso. Amém, você também. E muito obrigada pela conversa, pelo espaço, pela oportunidade. Viu? Deus te abençoe, tchau.